Alvo de denúncias de corrupção e constantes críticas de falta de transparência, as estatais brasileiras movimentam altos valores orçamentários. Somente em 2013, as 74 estatais que tiveram investimentos aprovados no Congresso aplicaram praticamente o dobro da verba empenhada em todos os ministérios, no Legislativo e no Judiciário. Levantamento da ONG Contas Abertas, feito a pedido da CBN, aponta que as estatais realizaram mais de 113 bilhões de reais em investimentos, enquanto o valor comprometido para as 3 esferas do poder foi de cerca de 67 bilhões. Somente a Petrobras, que está em meio a uma série de denúncias de desvio de recursos investigados no âmbito da Operação Lava Jato, movimentou 99 bilhões de reais. A pesquisa do Contas Abertas teve como fonte o relatório de execução orçamentária divulgado pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais e o CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. As estatais possuem órgãos de controle interno, mas isso não conseguiu livrá-las completamente das denúncias de corrupção nos últimos anos. O procurador do Ministério Público junto ao TCU, Marinos Márcico, avalia que falta autonomia. O controle interno das estatais, ele é bem estruturado e ele até que investiga. O que nos falta, na verdade, o controle interno precisa ter mais autonomia. Ele é interno e ele fica submetido à própria estrutura da estatal. Mas não deve deixar de pertencer a essa estrutura, mas é necessário que eles tenham uma completa autonomia e que possam se reportar imediatamente aos órgãos de controle externo, como, por exemplo, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal e, às vezes, até a Polícia Federal. Eles não podem, em momento algum, ficar temerosos do seu trabalho ou sofrer qualquer tipo de represália para isso. As estatais do setor produtivo com maiores orçamentos aparecem em escândalos, como Petrobras, Eletrobras, Infraero e Correios. Essas 4 têm sistema próprio de controle. Os Correios, por exemplo, reforçaram o mecanismo depois do escândalo do Mensalão. Possui auditoria, ouvidoria e corregedoria, trabalho que envolve mais de 400 pessoas. A empresa afirma que nos últimos 3 anos foram realizadas 500 demissões por violação de normas de conduta. A Infraero tem uma superintendência de auditoria interna e ouvidoria com 80 funcionários. E somente este ano informa que já realizou 12 processos. A Eletrobras tem sistema de gestão de controle interno e está implantando um programa de compliance. O trabalho envolve mais de 30 pessoas. A Petrobras diz que segue diretrizes nacionais e internacionais de governança corporativa, sistema de controle de irregularidades e ouvidoria, mas não detalha quantas pessoas estão envolvidas nem processos realizados. O secretário-geral do Contas Abertas, Gil Castelo Branco, ressalta que as estatais não são obrigadas a publicar detalhes dos gastos, não estão submetidas ao CIAF e muitas vezes também se negam a repassar dados, mesmo diante de pedidos por meio da Lei de Acesso à Informação, sob a alegação de que também é dinheiro privado, portanto, submetido a sigilo. Resultado, diz ele, essas empresas viram um paraíso para os corruptos. A estatal virou a Disneylândia dos corruptos, porque elas investem, mais do que o dobro de todas as pastas da União, se somarmos ainda o Legislativo e o Judiciário. Então é muito dinheiro, muita gerência política e muito pouca transparência. Então acho que é necessário aumentarmos a transparência das estatais, transparência não só dos números, mas das decisões também, para que haja um controle social mais eficaz. É bom sempre lembrar que metade das estatais pertence à União e, portanto, pertence a todos nós. Esse mantra de que eles não podem dar informações porque atuam no mercado competitivo, eu acho que precisa ser melhor discutido para que as estatais deixem de ser figurinhas carimbadas em todos os escândalos que acontecem atualmente no Brasil. Na maioria dos casos, os grandes escândalos recentes envolvendo as estatais foram descobertos por operações da Polícia Federal, denúncias da imprensa e atuação do Ministério Público. As estatais também são investigadas pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União. De Brasília, Rosiane Kennedy.